Magnífico dia, amados e amadas, magníficos e magníficas deste perfil. Sextou, mais uma semana repleta de bênção, vitórias e a constante presença do Espírito Santo, que nos capacitou e nos direcionou a fazermos o nosso melhor todos os dias dessa linda semana. Aqui foi sua graça e luz. Desejo que aí também tenha sido. Decretamos já, nessa linda sexta-feira, o melhor dia de nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho, antes de iniciarmos o nosso alimento espiritual, sobre a intencionalidade. Vocês escutam muito dizer aí fora que quem faz seu dia bonito é você. E isso de fato é verdade. Quando a gente está aqui firme na rocha no Senhor, a gente já se prepara para o que há de vir, seja positivamente ou negativamente. O nosso espírito, ele está preparado para as surpresas do dia. Eu conheci uma psicóloga uma vez que falou assim para mim: nós sempre temos que estar preparados para o fator surpresa, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar na próxima curva. E imediatamente raciocinando, né, parece que ela se referia a se você fosse um motorista, né? Mas quando você enxerga de modo geral, você olha para a sua vida, porque é realmente disso que se trata, por não saber o que vai acontecer daqui a 2 horas, daqui a 5 horas. Muitas pessoas ficam ansiosas, né? E quando você tem a certeza que independente do que aconteça, Deus está contigo, segurando na sua mão, te direcionando, te capacitando, e que independente do que aconteça, a vitória é sua, no nome dele. Isso muda completamente a tua visão, o teu espírito, a tua disposição de enfrentar qualquer desafio. Então, que essa reflexãozinha te agregue em coragem, em certeza do amor que Deus tem por ti, independente da fase que você vive. Seja forte e corajosa. Nunca duvide do amor de Deus. E sempre procure enxergar aprendizados na tua fase. Uma vez que ela não te define, você sabe que não é aí que vai acabar. Isso não vai te parar. Ao contrário, tenha olhos prósperos sobre o que você está vivendo. Isso é para me ensinar. Isso é para me tirar daqui, para me fazer acessar algo maior. E sempre pratique o desapego. Desapegue de coisas boas para acessar coisas melhores. Desapegue do melhor para acessar o exponencial. Desapegue do exponencial para acessar o pleno de Deus, é claro. E com essa reflexão maravilhosa, vou pedir humildemente, logo no comecinho, curte o vídeo, comenta a melhor parte, a que mais tocou seu coração, aquela reflexão que te fez pensar: opa, isso eu preciso guardar no coração e aplicar na minha jornada. E compartilha também. Compartilha no grupo da sua família, para aquele amigo que você ama, para aquela pessoa que você quer ver prosperar e você está enxergando que está em maus passos, que está cego, que está precisando de amor, que está precisando de carinho. Eu sempre digo aqui que a nossa humanidade, ela carece do amor de Deus, que é onde tudo começa, é onde tudo se baseia. O amor, ela é a base de tudo e é o primeiro mandamento do Senhor, né? Amai a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos encaminhar essa dose de amor, essa dose de graça para aquelas pessoas que precisam, e assim fazemos o nosso trabalho de formiguinha, assim como João, o Batista, né? Que era a voz que clamava no deserto. Eu sempre me lembro disso, gosto muito de lembrar. Vamos lá continuar a nossa leitura maravilhosa, o nosso alimento espiritual que nos conecta ao Senhor e nos faz fortes, independente do que há de vir. Mateus, capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse:
Digam aos que forem convidados que preparei o meu banquete. Os bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Bom dia, Rose. A paz e o amor do Senhor esteja sobre você, minha amada. Acabei de começar a leitura. Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a festa de casamentos ficou cheia de convidados. E eu interrompo aqui para a gente refletir, porque já começou a queimar. Essa parábola fala sobre o que aconteceu com o reino dos céus e antes de Jesus, no caso, né, com os profetas. Porque essa festa de casamento que o rei preparou é o reino. E os servos que o rei enviou para convidar, né, as pessoas do convívio dele, que ele achava que ia, eram os profetas que ele mandou a Israel para preparar o povo, para adverti-los, né, e ensiná-los sobre o reino dos céus. E o que os servos fizeram? O que o povo fez? Maltratou os profetas, expulsou os profetas e muitos foram assassinados, como o próprio Jesus. Então, o que Deus fez? Ele, na sua infinita misericórdia e amor, afastou aqueles ímpios, aqueles que não aceitaram o seu convite, né? No caso do rei para a festa de casamento, e ele estendeu o convite aos gentios, a todas as pessoas, gente boa, gente má, e a festa ficou cheia de convidados. E essa reflexão é maravilhosa, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois que os judeus rejeitaram todos os profetas e o próprio Jesus, né? Por intermédio de um profeta, o convite se estendeu a todos. Aqueles que não conheciam, aqueles que tinham outras ideologias, os gentios, os pagãos, né? E todos aqueles que aceitam a palavra. Então, depois de Jesus, ficou claro, Israel sim é a escolhida, mesmo tendo rejeitado os profetas e o próprio Jesus. Mas a partir dali, o convite não ficou mais só apenas para Israel, e sim para todo o mundo, para todo aquele que aceita Jesus e crê que ele é o Filho de Deus e o único e eterno Salvador. Nossa, logo do comecinho já explodiu aqui. Continuando, versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o que Deus quer dizer? Quer nos ensinar. Para entrar no reino dos céus, nós temos que estar limpos. Para entrar no reino dos céus, nós não podemos entrar negativamente, com ódio. A vestimenta para a festa aqui referida é a nossa fé, é o nosso amor e temor a Deus. E esse convidado em especial não era positivo. Era o demônio propriamente dito, que foi expulso, amarrado antes de ser expulso. Amarre-lhe as mãos e os pés e o lance-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, no reino dos céus
Não entra quem quer. Entra aqueles que aceitam e vivem por Cristo. Aqueles que leem, compreendem, guardam e vivem pelos princípios da palavra. Maravilhoso. E pode até tentar entrar lá, né? Mas assim como o inimigo, será retirado. Versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Um tempo atrás, eu ouvi uma palestra onde a pessoa falava que isso não estava na Bíblia, que isso era uma frase dita por homens. E ao ler isso, a minha surpresa é aquilo que eu falo, né? A própria palavra nos ensina, maldito o homem que acredita no homem. Por isso que eu aprendi isso com Pablo. Sempre faça perguntas e sempre vá buscar aquilo que não parece certo ao teu coração, independente de quem a pessoa seja. Pode ser um pastor, pode ser um palestrante dos mais conceituados. Ele não é Deus. Ele é um ser humano como a gente, falho também. Então, a gente, por um engano ou um lobo disfarçado de vida, vai saber, só Deus sabe o que passa no coração do ser humano. Mas isso está na palavra. A gente acabou de ler. Está aqui, Mateus 22, capítulo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, está na palavra sim e serve de lição e princípio para a gente. Para a gente sempre estar se limpando, sempre estar fazendo a vontade dele. E sempre estar ciente que mesmo sendo chamado, não é garantia que seremos escolhidos. Aí cabe a gente trabalhar pelos olhos da fé. Continuando. Versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem na inscrição? De César, responderam. Então, ele lhes disse: Dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Uau! Eu vou interromper. O que Jesus quer dizer aqui? Que nós temos obrigações, né, a serem cumpridas na vida e espiritualmente, principalmente. Então, quando ele fala dê a César o que é de César, isso se reflete às nossas obrigações mundanas, os nossos compromissos familiares, o compromisso com o nosso trabalho, o compromisso de pagarmos nossas dívidas, o compromisso de sermos bons cidadãos e respeitarmos as leis terrenas, mas dê a Deus o que é de Deus, né? Dê as obrigações, né? Que a gente seja justo em todas as áreas, não só no nosso compromisso espiritual, mas também no nosso compromisso físico. Maravilhoso. Versículo 22. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente morreu também a mulher. Pois bem,
Na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Ou seja, os laços que a gente tem aqui embaixo, né? Pai, mãe, filho, esposo, esposa, irmão, irmã, isso não existe no reino dos céus, porque lá nós somos como os anjos, nós somos energia, nós somos criaturas espirituais. Então lá não tem isso, lá nós somos todos energia. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Essa frase eu também fico sempre refletindo sobre ela. E toda vez que eu reflito, o que vem na minha mente é o seguinte: aqueles que morrem, aqueles que descansam, né? Enfrentaram um bom combate, chegaram ao final da vida e conheceram a Cristo, eles não estão mortos, eles estão dormindo, aguardando o dia do julgamento, né? Quando Jesus chegar, ele vai chamar a todos, os que dormem e os que ainda continuam por aqui. E aqueles que morrem sem conhecer Jesus, automaticamente não são de Deus. Ou seja, esse versículo diz que ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então é muito importante apresentar Deus ao maior número de pessoas que a gente puder. Porque ao chegar ao final da vida, essas pessoas têm que ter conhecido Jesus. Senão eles não vão acordar no dia do julgamento. Para mim é muito forte quando eu paro para pensar quanta vida vem se perdendo aí, seja por violência, seja por consequência da violência. Será que essas pessoas todas conheceram Jesus? Sabe, às vezes um simples versículo como esse faz a gente explodir a mente e entender a necessidade de compartilhar o Evangelho, de apresentar a Jesus. E a gente diz isso não só pensando em salvar almas, mas de fato para a pessoa ter a oportunidade de se apresentar a Jesus no dia do julgamento. Isso é muito importante, isso mexe muito comigo. Continuando, versículo 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao teu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. E eu vou interromper para a gente refletir mais um pouquinho. Eu sempre falo aqui, né, sobre esses 2 mandamentos, porque é o que nos move, é o que nos abre a mente e é o que nos ensina e enfatiza que o amor de Deus é a base de tudo. Eu comecei a live até falando sobre isso. Quando a gente entende e olha para a nossa humanidade, para mim é claramente que tudo que está acontecendo, o Papai do Céu determinou, é da vontade dele, mas a nossa obrigação, o nosso compromisso é nos mantermos firmes ao mandamento do Pai. Nunca esquecendo e sempre exercendo. Nessa jornada com os princípios no Evangelho, a clareza que eu tenho é essa, que independente do que esteja acontecendo lá fora, que a gente sabe que é da vontade do Pai, a obrigação do cristão, a obrigação do desperto é semear amor. Eu sempre vou lembrar daquela mulher que perdoou o assassino e enfatizar que é dom de Deus.
Sempre que a gente se encontra com uma situação que a gente humanamente enxerga que não dá conta, é com o Espírito Santo de Deus que a gente tem que se pegar. E sempre olhar, independente do momento, com olhos de amor. Quando vocês me ouvem falar que, gente, procura enxergar com os olhos de Deus, é porque você está clamando, é porque você está chamando, é porque você está sentindo que humanamente não é possível. Humanamente, nós não somos nada. Mas quando você está segurando firme na mão do Senhor, não há nada nessa terra que você não seja capaz de vencer, de triunfar. Porque você está firme, você está segurando na mão do Senhor. E para o Senhor não tem impossível. Não há nada que Deus não possa realizar. Com apenas uma palavra. Então a fé é o que nos move. O amor, o temor, o tremor ao Senhor é o que nos dá força diariamente para a gente se levantar diante de situações difíceis, de resolver o que a gente chama de problema, desafio. É treinamento, é aqui que a gente se fortalece. Porque que a Bíblia diz que os momentos tristes são os melhores do que os momentos alegres. Porque no momento difícil, você está sendo você de verdade. Tem um determinado capítulo aqui, versículo, na verdade, que fala que o velório é melhor, é mais visto pelo reino dos céus do que uma festa. Por quê? Porque na festa estão todos rindo, sendo hipócritas, não estão mostrando a sua verdadeira essência. E quando você está num velório, todos ali estão mostrando quem são. A sua emoção ali é verdadeira. As suas lágrimas não são fingimento. E se não estão chorando, estão sendo eles mesmos. Então, é na dificuldade, é na dor, é na prova que Deus nos conhece, que nós nos mostramos de verdade. E quando na prova você está ali, agarradinho com Ele, agradecendo por cada pedra, agradecendo por cada dor, é ali que você está crescendo. Tem outro versículo que fala que quando a gente está fraco é que a gente está forte. Porque é na prova que a gente enxerga que não está sozinho. É na prova que a gente tem a certeza que estamos aprendendo ali no sofrimento para crescer e nos aproximarmos mais de Deus. Então, eu sempre incentivo vocês. A fase que você vive não te define. Procure observar e reter o conhecimento, o aprendizado, porque aí tem treinamento e aprendizado para te aperfeiçoar, para te aproximar mais do Pai. Nossa, obrigada, Senhor. Continuando aqui, versículo 40. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas, que é amar a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente traz para a atualidade, né, a gente olha esse mundo louco, caótico, frio de amor, né? E a gente pensa assim, poxa, se as pessoas recebessem apenas esses 2 mandamentos, a nossa humanidade hoje seria completamente diferente. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi, responderam. Ele lhe disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para seus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhes com uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém ousava mais fazer perguntas. Assim a gente encerra esse capítulo maravilhoso. Mais um aprendizado, mais uma chuva de entendimento e compreensão. E nos resta agradecer. É o que eu falo aqui todo dia para vocês. A palavra, ela é o direcionamento. A palavra, ela traz a sabedoria. A palavra é o que nos fortalece.
que multiplica a nossa fé e que nos faz a cada dia desejar acessar mais, saber mais, buscar mais. E independente do que aconteça no mundo lá fora, quando a gente se abastece aqui, sabe, é o interceder. Ai, o mundo tá pegando fogo. Vamos orar. Muitos falam assim, nossa, principalmente aqueles que vivem perto dos despertos, falam assim, vocês vivem em outra realidade, nossa, é incompreensível, o mundo tá pegando fogo, vocês estão sorrindo. Por que a gente está sorrindo enquanto que o mundo tá pegando fogo? Porque estamos protegidos na rocha. E aqueles que são de Deus, o mundo pode... Nós não. Nós temos motivos para sorrir, nós temos motivos para agradecer, nós temos motivos para louvar, porque aquele que nos chamou nos patrocina e não sofremos. Tem um versículo que fala que aqueles que têm promessa de Deus não morrem. E também diz aquele outro que somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, independente de se o mundo está se perdendo, se entregando ao maligno, porque no mundo jaz o maligno, nós estamos aqui, nos fortalecendo naquele que nos chamou, aquele que nos amou primeiro, nos ama, protege, capacita, renova, transforma. Esse é o exemplo que mais fica para mim hoje. Eu estava assistindo um vídeo lá na outra plataforma vizinha, onde fala muito de política, fala sobre tudo, né? E mostrou um vídeo de uma senhora aparentemente evangélica tentando quebrar uma imagem de uma santa católica, a Nossa Senhora de Aparecida. E eu fiquei olhando aquilo e eu achei, meu Deus, como é que pode? E do que adianta ler a Bíblia a vida inteira pela postura dela e não compreender e não viver pelos princípios dela? A partir do momento que a gente entende que somos seres únicos, que cada um temos a nossa essência e que acima disso Deus nos deu livre-arbítrio e só Jesus tem o poder e a autoridade para julgar. Quem aquela senhorinha pensa que ela é para ir lá mexer com a fé do próximo? A palavra diz que adorar a imagem é pecado, que adorar pessoas é pecado, que, enfim, a gente sabe. Opa, vou fazer um estudo sobre idolatria. Obrigada. Enfim, a gente sabe, mas é preciso tirar a trava do nosso olho primeiro para a gente ajudar o irmão, para a gente tirar a trava do olho dele. Não é quebrando a fé do outro, não é se mostrando superior ao outro que a gente faz isso, não. E o que fica frisado também é que não importa há quanto tempo tu tá na igreja, de que adianta você passar 20, 30, 40 anos caminhando para o templo físico se você não está absorvendo, não está compreendendo, não está guardando no teu coração, não está aplicando na sua vida o que a Bíblia te ensina? A Bíblia não ensina a gente a ir lá quebrar e maldizer a fé dos outros, não. Ao contrário. A Bíblia nos ensina que o evangelho não precisa ser discutido, não precisa ser brigado. A verdade, ela não precisa de defesa, ela só precisa ser apresentada. O trabalho é do Espírito Santo. A Rose disse que respeito é fundamental, por essa razão te acompanho. Obrigada, amor. Obrigada. Tem que ser respeitado, sabe? Ontem a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Da forçação que algumas pessoas fazem para obter visualizações, para obter ganhos. Eu não sei, não me aprofundo muito nisso, mas eu acho que não tem necessidade de eu ficar passando um conteúdo. Olha, se você ama Cristo, curte aqui. Não, eu sou humilde. Ó, se tocou o teu coração, se você acha que vai ajudar alguém, compartilha aí com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua família. Compartilha com o teu amigo. Eu acho que é mais válido você pedir, você mostrar humildade, você demonstrar que precisa de ajuda, que é na união, caminhando em unidade, no mesmo propósito que a gente cresce, com sinceridade, como ensina a palavra diariamente. Eu não preciso usar de mentira, de subterfúgio.
Não, eu preciso me esforçar para estudar, compreender a palavra, viver primeiramente, antes de abrir minha boquinha aqui e passar uma imagem para vocês de uma pessoa que não existe. Ao contrário, a Patrícia que vocês veem aqui é a que vocês vão encontrar na feira, no mercado, na porta da escola. Porque é baseado-se na verdade que a gente cresce. E tudo na nossa vida acontece no momento do Senhor, na hora dele, não é na nossa. Então, eu não tenho, como é que eu vou dizer? Eu não almejo coisas grandes. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. E tudo que vem para mim, eu sei que é bênção dele. Né? Eu aprendi, como eu ensino, até compartilhava mais um tempo atrás. Eu estava muito envolvida com o marketing digital. Mas através do marketing digital, isso eu sempre falo, né? Dê a Pablo o que é de Pablo, dê a Deus o que é de Deus. Porque foi através do Pablo que eu me conectei mais ao Senhor. Foi quem eu me descobri, quem sou eu na fila do pão. Né? Então essa parte eu agradeço muito ao Pablo, porque foi indo atrás de aprender a trabalhar e fazer finança na internet que eu descobri quem sou eu e para que eu sirvo nessa terra. Então, quando você descobre isso, as coisas do mundo, elas deixam de ter importância, porque você aprende a valorizar o reino primeiro e buscar a sua justiça, como a Bíblia nos ensina diariamente. Então não tem necessidade de eu ficar aqui arrumando subterfúgios, contando mentiras ou mostrando uma pessoa que eu não sou. Sabe? Tudo precisa ser respeitado. E a postura daquela irmãzinha, eu não estou julgando a pessoa, não sei quem é, não sei de onde é, mas Papai do Céu sabe. O que eu pego de exemplo, né? Porque o sábio, ele não precisa errar para aprender, ele aprende com o exemplo do próximo. E aquele exemplo que aquela irmãzinha deu pra gente não é positivo. Para aqueles que estudam a Bíblia, sabe que a postura não é aquela. Papai do Céu não gosta daquilo. Deus, ele é mansidão, ele é amor, né? E só ele tem o poder de julgar. A Rose disse, eu também comecei a abrir, depois que assisti ele também, abrir os olhos, né? Pois é, o Pablo é como ele mesmo falava, que agora ele está muito envolvido com política, né? Ele não está mais compartilhando do jeito que ele compartilhava antes, transbordando do jeito que ele transbordava antes. Mas ele falava que ele era só um instrumento, né? Um instrumento de transbordo. Né? O que mais me tocou, e é assim que eu sempre vou lembrar dele, não importa o que o povo fala, porque as pessoas têm o péssimo hábito de comentar sobre o que não conhece. Então, quando você entra numa rede social que vê aquele bando de hater falando mal dele, eu abençoo a vida de cada um e entrego na mão do Senhor, porque são pessoas que não conhecem a realidade, não gastaram uma hora pesquisando quem é a pessoa, mas estão ali para julgar. E muitas das vezes as pessoas que estão ali julgando não fazem nem um terço do que o Pablo fez. Então, independente se ele é milionário, independente, sabe? Dê a Deus o que é de Deus e dê ao homem o que é do homem. Quando os despertos se encontram com essa realidade, é só o clamor, sabe? Nada de negativo entra na gente porque a gente não permite. Tudo que acontece na nossa volta a gente apresenta e consagra ao Senhor porque Ele é dono de todas as coisas. Então o que passa no coraçãozinho do próximo, as palavras que aquele próximo está soltando negativamente, a gente consagra e entrega ao Senhor, ora, intercede, né? Porque assim a gente não está se sujando com aquela frequência que não é positiva e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que cuide dele da melhor forma possível. Seja essa pessoa uma pessoa negativa ou seja apenas uma pessoa confusa. Isso, a Rose disse que ele jogou a semente, nós pegamos, foi exatamente isso. Ele plantou no nosso coração e estamos aqui dando frutos, plantando também. Maravilhosa reflexão. Porque é assim, né? O Evangelho diz, ide e pregai o Evangelho, né, a todas as pessoas. Então, não precisa brigar, não precisa ofender a fé do próximo. Cada um com a sua essência, gente. A própria Bíblia diz, eu acho que o apóstolo Paulo fala, que só existe um Deus. Então, eles podem chamar do que eles quiserem, porque se não for o nosso Deus, não é Deus. Não existe outro Deus. Só existe o Deus, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, o nosso Criador. Então,
Para nós é fácil a compreensão e por isso a gente tem misericórdia e generosidade daqueles que não têm essa visão. E tá tudo bem, porque o Deus que vai me julgar no dia que chegar o julgamento, vai julgar o próximo também. Só Ele pode fazer isso. Se não te agradou, se afasta e consagra ao Senhor aquela pessoa. Senhor, eu te entrego essa pessoa, eu te entrego esse pensamento. Senhor, seja feita a tua vontade na vida daquele próximo e na minha também. Esse é o pensamento. Sempre positivo. Não estamos aqui para amaldiçoar nem maldizer ninguém. Ao contrário, estamos aqui para abençoar, para profetizar, para sermos canais de bênção. Não de ódio, não de rancor, não de mágoa. Isso aí não é de Deus, não. O livro de Provérbios fala sobre isso. Então, a gente só precisa se abastecer da positividade e permitir que o Espírito Santo haja sobre nós. Nós somos, assim como Paulo, nós somos instrumentos de amor, de compreensão, de apoio, sempre à disposição do Pai, sempre sendo direcionados e guiados por Ele, porque é isso que a gente pede diariamente. Quando a gente pede sabedoria, prudência, discernimento, a gente está se colocando à disposição dele para que seja feita em nós a vontade dele. Nada nunca vai ser pela força do nosso braço, sim pelo favor dele. Vamos fazer a reflexão e colhermos para guardarmos no nosso coração e semearmos também durante o nosso dia nos coraçõezinhos das pessoas que a gente vai se conectar no dia de hoje com a permissão do Senhor. Lições e princípios de Mateus, capítulo 22. Um rei prepara um banquete de casamento para seu filho e convida muitos, mas os convidados rejeitam e maltratam os mensageiros. Os mensageiros aqui na parábola são os profetas, né? E o próprio Jesus. O rei destrói os assassinos e convida todos que encontra, bons e maus, para o banquete. Quando eles rejeitaram os profetas e a Jesus, o convite foi aberto aos gentios, a todos os outros, né? Um convidado sem vestes nupciais é expulso. Esse convidado não era uma pessoa positiva, ele não estava revestido com as armas da fé, com a couraça da justiça, ou seja, ele era um intruso, ou inimigo propriamente dito. A rejeição de Israel ao convite de Deus e a inclusão dos gentios, é isso que essa primeira parte ficou bem frisada para a gente. E também a necessidade de estar adequadamente preparado, com as vestes nupciais para o reino de Deus. Ou seja, o que a gente acabou de falar. É fé, as nossas boas ações aqui é o nosso passaporte para o reino. Se a gente semeia boas sementes, a gente vive aqui pelos princípios, sempre buscando aprendizado na palavra, esse é o nosso passaporte para o reino dos céus. E aqueles que não buscam, não estão vestidos para a festa de núpcias. Fariseus e herodianos perguntam a Jesus se é lícito pagar imposto a César para tentar apanhá-lo. Jesus pede uma moeda, pergunta de quem é a imagem nela e responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso leva a gente a refletir que a separação entre os deveres cívicos e religiosos e também a obrigação de cumprir ambos, como a gente refletiu lá na leitura. Temos obrigações aqui no nosso mundo terreno, né? Pagar nossas dívidas, educar bem os nossos filhos, sermos exemplos positivos para aqueles que nos observam. Porque a gente até deu exemplo depois, né? Não adianta você montar um personagem, não adianta você exigir do teu filho uma boa conduta quando você não é um bom exemplo. Nossa, essa agora doeu. É o que a gente mais vê aí. São pessoas exigindo do próximo o que elas não dão, o que elas não são. Então é exatamente isso que a palavra quer dizer aqui. Temos obrigações aqui no mundo físico e temos as nossas obrigações espirituais. Seguimos o mandamento de amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E aqui embaixo de vivermos de verdade o que realmente somos.
Não temos o direito de exigir do outro aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente não é. Independente se esse próximo é o nosso filho, é o nosso esposo, é o nosso vizinho, né? Nós não temos direito de exigir nada daquilo que nós não fazemos, daquilo que nós não somos. Então a gente tem que buscar sempre ser um exemplo positivo, baseando-se sempre aqui nos princípios da palavra. É isso aí. Um fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Rose disse aquela frase: faço o que eu digo, mas não... a gente falou sobre... eu lembro que você comentou isso. Eu achei isso aí uma crença mais que limitante. Pensa num muro que colocam na frente da pessoa, sabe? Essa frase aí. Como que você vai ensinar e vai falar para a pessoa: ó, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Bom, eu fico com aquele ponto de interrogação. Já viu aquela cara de pergunta? O tico teco bate aqui e fica: hã? Como assim? Se a Bíblia diz que eu preciso ser exemplo, se a Bíblia diz que Jesus é a verdade, como assim? Eu vou abrir a boca e ensinar uma coisa, mas vou fazer outra? Algo errado não está certo. Vamos estudar, vamos analisar e vamos pedir compreensão. Vou banir... Isso mesmo. Isso mesmo. Eu conheci uma senhora um tempo atrás e ela me abriu os olhos. Né? O sábio é aquele que recebe, né, uma exortação e antes de condenar, antes de amaldiçoar a pessoa, ela analisa. E ela transformou a minha vida. Eu nem tenho mais tanta conexão com ela, mas ela é uma das pessoas que me abriram os olhos a respeito do meu comportamento. Eu sempre fui muito humilde, né? Desde criança foi essa doutrina que meus pais me deram, da forma que eles me deram. Mas eu me menosprezava demais. Eu nunca reconhecia nenhuma qualidade em mim. Sempre foram os outros, sempre os outros eram melhores do que eu, e até no jeito de falar. Eu nunca me elogiava em nada, eu nunca me achava boa em nada, e eu achava que aquilo era ser humilde. E isso não é ser humilde. É até Inês, o nome dessa abençoada, Papai do Céu abençoe onde quer que ela esteja. E ela falou assim: menina, você precisa mudar um pouco o jeito de você se tratar. Você se menospreza muito, você valoriza muito o outro e esquece de valorizar você. Deus não te fez assim. Você precisa se enxergar. Mais ou menos aquilo que o Pablo fala: vai cuidar da sua vida? Mas com palavras doces, com palavras amáveis. A senhora Inês, ela me exortou. E aquilo foi na hora, sabe quando você não dá muita importância para aquilo que te falam, mas depois fica corroendo, se repetindo, você visualiza a cena da pessoa falando novamente e chega à conclusão de falar: Senhor, me mostra o que aquela amada viu que eu não vi. E com o passar do tempo, com o passar dos estudos aqui, Jesus vai fazendo a obra na vida da pessoa e vem fazendo na minha. Eu costumo falar para minha filha, quando eu vou ensinar alguma coisa para ela, ou quando ela me elogia de alguma forma, ela fala: mamãe, você sabe tudo, né? Eu falei: não, filha, mamãe tá só engatinhando, tem muita coisa para mamãe aprender ainda. Nós somos muito amadas e abençoadas pelo dom do aprendizado. Papai do Céu nos abençoa todo santo dia com novo conhecimento. A gente só precisa colocar-se à disposição. E essa mulher me exortou dessa forma. Né? O ser humilde não é você se menosprezar, você se enxergar como pequenininha ou como vítima de qualquer coisa. Ao contrário, humildade é você reconhecer que tudo que você acessa, tudo que você conquista, não é pela força do teu braço, e sim pelo favor do Senhor. Porque Ele permite, porque é da vontade dEle que você acesse o bom, perfeito e agradável dEle. Porque Ele te capacita a ser melhor que ontem, não é melhor do que o teu próximo.
É Ele que te dá a visão. Porque você se colocou ali, Senhor, eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Isso é humildade. E não você se enxergar pequenininho. Ai, porque eu só quero um pouquinho. Ah, porque eu só mereço um pouquinho. Não é essa a visão. E essa amada mulher me abriu os olhos, né? Mesmo a gente não tendo conexão, toda vez que eu me lembro dela, eu tô sempre abençoando a vida dela. Porque é uma sábia mulher. Vamos aqui continuar. A centralidade do amor de Deus e ao próximo como os maiores mandamentos que resume a lei dos profetas. É o nosso maior mandamento, né? Amar é o nosso Deus sobre todas as coisas, amá-lo de corpo, alma e coração, como a gente fala, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente de quem seja o próximo, né? Que Papai do Céu sempre nos capacite a amarmos até aqueles que não merecem, porque não cabe a nós julgar, né? E aqueles que a gente enxerga, que a gente acha que não merece, a gente intercede por ele. Senhor, eu estou te apresentando essa pessoa, eu estou te apresentando o comportamento dessa pessoa. Senhor, seja feita a sua vontade na vida da pessoa e na minha também, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que buscam a perfeição de Deus, mas nós não somos perfeitos, já nascemos pecadores. Outro dia eu escutei uma palavra onde o palestrante falou que até os bebezinhos já nascem pecadores. E a gente fala assim, poxa, o bebezinho nem viveu, nem profetizou, nem falou. Mas o sangue que corre nas veias do bebezinho vem de quem? Vem dos pecadores. Então, infelizmente, todos nós somos pecadores. Somos seres pecadores que buscam a absorção, buscam a redenção no amor de Deus. Quando a gente se entrega para Ele, quando a gente reconhece e vive pelos valores dEle, a gente se torna nova criatura. Aí sim, nós somos chamados de filhos e não de criaturas. Somos todos criação dEle, mas para ser chamado de filho, precisa viver pelos princípios da palavra dEle, aceitando Ele sobre todas as coisas, buscando o reino dos céus e toda a sua justiça. Resumindo, Mateus capítulo 22 enfatiza a rejeição de Israel e a inclusão de todos no convite do reino de Deus. A importância de cumprir tanto deveres cívicos quanto os religiosos. A realidade e a natureza transformada da ressurreição e a centralidade do amor de Deus e ao próximo. Jesus também afirma sua identidade messiânica como superior a Davi, através das parábolas e respostas às armadilhas teológicas. Jesus ensina sobre o reino de Deus, a obediência e a verdadeira adoração. E nós só temos que agradecer por esse maná a cada dia. Papai do Céu vem nos abrindo a mente, nos mostrando a sua vontade, mas a exemplo daquela senhorinha que eu contei aqui, que tudo que a gente escute seja agradável ao coração, precisa fazer sentido para você. Por isso que eu sempre incentivo. Terminou a live, ou assiste de novo, ou pega a sua Bíblia, se conecta com o Espírito Santo e lê novamente. Pede ao Senhor, Senhor, me dê clareza. E se algo que eu te falei aqui queimou no seu coração e você queira saber mais, vamos conversar sobre isso. Porque quando a gente compreende a palavra, ela cria raízes dentro de nós e gera bons frutos. Ao contrário daquela irmãzinha que eu vi lá na outra plataforma, que foi lá quebrar e mexer com a fé do próximo. Né? Esse comportamento, ele não é aceitável, porque Deus não chamou a gente para isso. Deus nos chamou para sermos julgadores do mundo e nem para salvar o mundo. Essa frase eu tive um insight outro dia e de fato é verdade. Deus não chamou a gente para salvar o mundo, Ele chamou a gente para amar o próximo. E indo lá mexer com a fé do próximo não é amor. Ao contrário, né? Se você responde uma ofensa com ofensa, você não está sendo positivo, você não está pregando o amor do Senhor ali, né? Você está se sujando, se contaminando com a frequência negativa do próximo. Agora, quando você responde uma ofensa com amor, além de você quebrar toda a negatividade, você está mostrando de quem tu é filho. Então, sabe, tem certas ações
que é o que a gente leu aqui hoje. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Aparentemente, aquela senhorinha parece estar na igreja, né, no templo físico, há muitos anos. Mas de que adianta? Se está ali dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, se não compreende, não guarda no coração e não vive por aquilo que está ouvindo, sabe? É o que eu sempre falo. A mentalidade, ela precisa ser atualizada. E corrigindo, nem sou eu que falo isso. É o livro de Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2. Diz que nós somos renovados, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então não adianta nada tu passar 10, 20, 30, 50 anos dentro de uma congregação se você não está aprendendo, não está vivendo aquilo que você está aprendendo, não está praticando para de fato virar aprendizado. Aqui no mundo de hoje, na atualidade, eu mesmo ensino isso. Para você, de fato, aprender, é preciso praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Por que muitos despertos hoje são plenos, hoje são prósperos e não estão nem aí? O que está acontecendo no mundo? Porque eles compreenderam, eles praticam o que eles aprendem na palavra e vivem a sua realidade, a realidade que Deus coloca na mente e na vida de cada um. Sabe, você não precisa julgar o próximo para mostrar a verdade para ele. Você precisa consumir a Bíblia e viver o que está ensinando aqui. Que a tua vida é exemplo para quem te vê. As tuas vitórias são exemplos para incentivar outras pessoas a abandonarem vícios, a transformarem seus comportamentos, porque elas... Poxa, se a Patrícia está vivendo aquele momento, o Papai do Céu está abençoando. Olha, eu vou me entregar para Deus também, eu vou pedir para Deus me curar, vou pedir para Deus me direcionar a eliminar determinado vício, a me mostrar o caminho que eu preciso seguir para acessar tal coisa. Não é você almejar o que é do outro, é você se colocar à disposição do Senhor para também acessar o que você deseja. Sabe? São coisas que só quando você se coloca à disposição de Deus, você começa a enxergar. Independente se você é novo convertido ou se você está trilhões de anos na congregação. Outro dia eu fui exortada aqui por uma irmãzinha que falou assim: nossa, o seu comportamento é um comportamento de desigrejado. O seu comportamento é de desviado. Eu falei, oi? Aí eu já chamo o Espírito Santo, me ajuda aqui, porque eu não estou entendendo. Como é que um desigrejado vive pelos princípios da palavra? Como é que um desigrejado faz o bem sem olhar a quem? E eu não estou me autopromovendo não, tá? Isso aí é julgamento de Jesus. Mas quando você tem boas intenções e você vive aquilo que se acredita, porque eu vivo o que eu estudo na palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor diz que eu seguir por aqui, é por aqui que eu vou, é para frente e para o alto. Eu abençoei a vida dessa amada e não concordo com o que ela falou. Porque Deus me deu livre-arbítrio para isso. Se um tempo atrás eu fui me diminuindo por causa da depressão e a opinião de todos valia menos a minha naquela época, eu não vou repetir esse erro agora. Não agora, que Deus está me abrindo a mente e me capacitando todo dia a fazer o bem sem olhar a quem. Se a cada dia Deus está me mostrando que eu posso fazer aquela diferença que eu esperava do mundo. Não é o mundo que tem que fazer nada por mim, sou eu mesma. Então, quando você se entrega e você se coloca à disposição dele, o inimigo vai usar pessoas para te tirar da tua rota, do teu alvo. Mas você precisa ter discernimento. Você precisa ter a sabedoria que vem do Senhor. Às vezes o mal está lá, dentro da congregação, como o espírito de Jezebel. Ontem eu estava escutando um pastorzinho falar sobre o espírito de Jezebel. Vou fazer um estudo a respeito desse espírito, que não habita só no mundo. Quando fala Jezebel, as pessoas pensam muito em... está falando de prostituição. Não. Está falando daquele espírito que tem uma imagem que passa confiança, mas que por dentro tem mais intenções. Só Deus conhece o coração de todos nós, né? Então a gente precisa estar se atualizando na palavra para nós termos discernimento, para identificarmos a frequência
do que o próximo nos apresenta. Então, o estudo da palavra na minha vida é fundamental, independente do que a pessoa acha. Se aquela irmãzinha acha que a minha conduta é de desigrejado ou de desviado, tá tudo bem, porque a única necessidade de aprovação que me importa é a do Senhor. E eu tenho essa aprovação todo santo dia só pelo fato dele me acordar, ele permitir que eu me acorde. É a resposta dele falando: Patrícia, vai, você tem 24 horas para, como diz o Pablo, TTT. Então, é assim, a gente intercede: Senhor, obrigada pela exortação da irmã e me corrija caso ela esteja certa, mas se a motivação do teu coração for contrária, obrigada também, Senhor, por sempre tirar as traves dos nossos olhos e fazer com que a gente enxergue que até mesmo por um igrejado o inimigo usa para nos desvirtuar, mas não consegue. Eu te convido para orar, para a gente agradecer por mais esse ensino maravilhoso, por mais esse alimento da nossa alma, alimento do nosso espírito, alimento da nossa mentalidade, que nos fortifica e nos prepara para o dia que há de vir. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse estudo, onde sentimos a presença do Teu Espírito Santo em cada drive, em cada insight, em cada aprendizado que entra de forma agradável no nosso coração. Guardamos com atenção para aplicarmos, sendo canais de bênção, levando a Tua palavra, mostrando o Teu amor com a nossa conduta, com o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. Que tudo que nós viemos a fazer neste dia, Pai, seja guiado pela Sua vontade, sobre a Sua permissão. Pai, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Paizinho, eu peço humildemente que mentes se abram, que as pessoas não considerem a aparência, porque Tu não faz acepção de pessoas. Que as pessoas se liguem na mensagem, no bem e na transformação que a Sua mensagem faz na vida daqueles que Te aceitam de coração e verdade. Pai, eu aproveito para Te agradecer pelo avivamento, pelas traves que estão sendo derrubadas. Te agradeço pela cura, Pai, que está sendo feita em todos os hospitais nesse momento. Pai, coloca Teus anjos do ladinho, intercedendo pelos acompanhantes, Pai. Ativa a fé desse povo que Te ama, mas está sendo fragilizado pela fase que vive. Faz esse povo enxergar, Paizinho, que isso não define o momento. Isso é degrau para a Tua honra e glória, Senhor. Que o que eles vivem hoje vai ser um lindo testemunho amanhã para aumentar a fé de muitos, Senhor. Obrigada por nossas famílias, obrigada por nossas vidas, obrigada por tudo que nós vamos acessar nesse dia, Senhor. Que o Teu Espírito Consolador esteja sobre nós, derramando sabedoria, discernimento, prudência, Pai, para que sejamos canais de bênção, para que levemos a Tua palavra com a essência que o Senhor coloca no nosso coraçãozinho. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Canais de bênção. É isso que nós somos. Quando a gente se abastece da palavra do Senhor, uma grande alegria invade a gente. E às vezes a gente está sofrendo, está chorando, está com o coração contrido e mesmo assim está sorrindo. Porque a gente compreende que quando está fraco, que de fato estamos fortes. Então não há negatividade, não há maldade, não há inimigo, não há nada que mexam com os protegidos, com os amados de Deus. Porque os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor e o Espírito Santo de Deus está sempre nos guiando, nos abençoando e nos livrando de tudo que não é do Pai. Então, esse é o estudo de hoje. Nossa, 6 horas para a honra e glória do Senhor. Rose, magnífico dia, minha amada. Te amo muito. Beijo na mamãe. E a todos, beijo no coração. Sejamos todos luz e sal na terra. E até o próximo estudo.